Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Sejam muito bem-vindos ao Mentorize-se, o seu novo talk show de carreira. Meu nome é Raida Rufino e eu estou, muitíssimo bem acompanhada por elas, Paula Mota e Carla Lemos. E aí, animada, meninas? Animadíssima. Eu sou a Paula Mota, mentora de carreira e psicóloga e agora a apresentadora do seu maior talk show de carreira. Fica aqui comigo. E aí, Carla? Gente, eu tô muito animada de estar aqui no Mentorize-se. Meu nome é Carla Lemos, eu sou mentora de carreira, especialista em liderança e comunicação e agora também apresentadora desse talk show maravilhoso que com certeza vai contribuir com o seu desenvolvimento. Olha, então vou me apresentar também. Eu sou publicitária, empresária, mentora de carreira para líderes, empreendedores, especialmente para mulheres e pessoas pretas. E eu vou ter que contar, meninas, para o pessoal de casa, que o Mentorize vai ter um formato leve, divertido, embasado, inteligente, porque modéstia não é muito a nossa praia, né, Paula? É isso mesmo, eu tô muito animada porque pensar criticamente sobre a carreira também mudou a minha vida e eu vou contar um pouquinho para vocês no decorrer do programa, né, Carla? Bom, meninas, eu tô super ansiosa, porque nesse formato dinâmico que a gente pensou aqui pro nosso programa, pro nosso talk show, nós teremos aqui essa versão completa aqui no YouTube e o áudio para você ouvir no Spotify, inclusive enquanto você estiver indo pro trabalho. Teremos diversos convidados, inclusive se você de casa quiser participar... Pera... Ela vai contar tudo, Raida. Que isso? Não! Turma de casa, vocês já pegaram alguns spoilers por aí. Serão episódios temáticos e eu quero contar agora, meninas, qual é o tema do primeiro episódio do Mentorize-se. E o tema de hoje é liderança tóxica. Gente, esse tema é um tema polêmico. Afinal de contas, quem nunca teve ou conheceu uma liderança tóxica, né? Dá um papo aí, Raida! Dá o papo! Segundo a Randstad, 60% dos colaboradores no mundo pedem demissão exclusivamente por causa de uma má liderança. E 70% do nosso engajamento, segundo a Gallup, vem da liderança. Uma conta meio difícil de fechar, né? E a Gallup também nos diz que só 23% dos colaboradores no mundo estão de fato engajados. E aí temos um impacto financeiro, porque em 2023 o mundo deixou de faturar mais de 8 trilhões de dólares. Meninas, é muita grana. E o impacto não é só financeiro, não, porque o impacto também de uma má liderança acontece na saúde dos colaboradores. É isso mesmo, Paula? É isso mesmo, Raida. Esse assunto impacta diretamente na nossa saúde porque lidar com um líder tóxico aumenta a ansiedade, gera um estresse, vai atrapalhar a sua vida, a sua carreira. Eu mesma já tive e vou contar para vocês como que isso detonou a minha saúde, meninas. É importante a gente pensar também que quando a gente fala sobre liderança tóxica, a gente está falando só do profissional, né, gente? Então aqui vale ressaltar sobre a cultura das empresas. O líder, ele não se torna líder por si só. Um belo dia ele acordou e falou: hoje eu vou deixar meus funcionários doentes. Não é bem assim que acontece. A liderança tóxica é algo que vem apoiado sim pela hierarquia. Quando a gente pensa numa hierarquia mais alta, é uma hierarquia que vem já complementando e autorizando esse tipo de comportamento. Os líderes que já vêm da base, os futuros sucessores dos seus gestores, vêm absorvendo esse tipo de comportamento e com isso acaba desenvolvendo isso quando se tornam gestores. A liderança tóxica é algo muito sério que a gente precisa vir combatendo, mas é algo que precisa ser trabalhado na base da pirâmide. Não adianta a gente pensar somente no gestor tóxico quando ele já é formado. Mas quem são as pessoas, os CEOs, os donos das empresas que estão autorizando e ainda fomentando esse tipo de comportamento? Eita, tema seríssimo, né, meninas? E isso me faz pensar uma coisa, justamente pela pauta ser tão relevante, importante nesse tempo que a gente está vivendo, né, principalmente pós-pandemia, um ambiente de trabalho estressante, é tudo que a gente não precisa. Eu fico pensando, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não esvaziar a pauta, sabe? Porque quando tudo é tóxico, nada é tóxico. Então eu queria perguntar para vocês, o que na prática caracteriza um líder realmente tóxico? Raida, o líder tóxico é aquele que manipula os outros, não inspira confiança, mina inclusive a confiança dos outros, criando um ambiente hostil. Inclusive, se você estiver preso a um ambiente tóxico, você se sente extremamente irritado, estressado, improdutivo.
inclusive acarretando diversos problemas de saúde como insônia, ansiedade e até burnout. Ô Carla, conta pra gente se você já pegou algum caso, né, nas suas mentorias, para dividir aqui com a galera. Meninas, eu vou aproveitar e vou dividir com vocês o caso de um mentorado, aproveitar que tá só entre nós, tá? Aqui no Mentorize-se. E eu vou contar pra vocês o caso dele. Ele me procurou exatamente para desenvolver a liderança, porque ele não se identificava como um líder tóxico. E aí, de fato, durante as nossas conversas, com algumas ferramentas que eu utilizei durante o processo, a gente conseguiu identificar que o comportamento dele estava adoecendo as pessoas. Vários liderados dele faziam diversas reclamações. E, de fato, é um comportamento que, às vezes, o líder ele não consegue identificar sozinho, porque ele acha que, de fato, está fazendo o papel dele. Então, mais uma vez, também eu ressalto a autorização e a autonomia que a cultura pressiona sobre esse líder, que ele faça também com os liderados dele. Às vezes, ele não percebe que ele está gerando ali uma ansiedade, um estresse, como você disse, Paulo, e muitas vezes é um comportamento que vai gerando outras situações desgastantes para ele e que ele não percebe. E meninas, nem só isso, né? A gente está falando aqui sobre o líder tóxico, mas o líder, ele é uma pessoa só. E quando existe o liderado tóxico, que ele pode estar inclusive em maior quantidade, Raida, o que você acha? Existe o liderado tóxico? Eu tô achando que agora virou um tema polêmico, mas se é polêmico, deixa pra mim que eu falo mesmo. Mas brincadeiras à parte, turma, o ambiente de trabalho ele é muito influenciado pelo líder, como as meninas muito bem disseram. Mas o liderado também é gente. E se é gente, pode ter essa tendência à toxicidade, né? São pessoas assim como os líderes. Então, acho que é um tema importante para falar. Eu confesso que eu não escuto falar muito, mas no dia a dia é uma realidade. O liderado tóxico elimina também o ambiente, especialmente quando ele não tem autorresponsabilidade. Então, tudo é culpa de alguém, nunca é culpa dele. Ao receber um feedback, ao invés de ouvir com a intenção de entender, compreender quais são os impactos para mudar, leva para o lado pessoal e aí dramatiza muito, manipula histórias também. Isso acontece, já vi acontecendo. Nos corredores, manipula histórias que realmente não aconteceram. Então, eu vou responder que sim, assim como há líderes tóxicos, infelizmente a gente tem liderados tóxicos também. Alguém mais, meninas, já tiveram algum caso de liderados tóxicos? Eu já tive, meninas, vou contar pra vocês, inclusive esse caso nem acabou muito bem. Ela inventava fofoca pelos corredores das pessoas, só que quando eu soube, quando chegou já estava num nível tão alto que a fofoca era sobre mim. Sobre algo, né, que óbvio, né, que era fofoca, eu a chamei para conversar e é o seguinte, liderado tóxico, na minha opinião, é mais fácil resolver, né, eu era líder também, eu mandei embora. Por quê? Confiança, para mim, RH é a base da confiança, né, para você conseguir trabalhar, se dar bem ali com a pessoa, e eu fiquei assim, eu fiquei muito chateada. Era uma pessoa que trabalhava anos na empresa, ela sempre tinha esse comportamento e foi juntando várias situações, criou um mal-estar na equipe, na empresa. Eu fiz o desligamento imediato. Não que eu recomende desligamento de qualquer forma, a qualquer momento, tá, meninas? Mas quando o liderado tóxico inventa, faz fofoca, prejudica o time, eu não vejo outra forma, até porque alguns comportamentos, não sei qual é a opinião de vocês, não mudam. Perfeito. Perfeito. E eu acho importante a gente pensar sobre isso também, entender quando é algo que cabe um feedback, a gente espera uma mudança e quando não é. Eu concordo com a Paula, quando há uma quebra de confiança, muito dificilmente a gente vai conseguir recuperar aquele liderado, envolver na cultura como a gente fazia no passado. Meninas, então bora conhecer agora um quadro que vai ser um quadro que vai quebrar tabus. Quebre esse tabu aí! Olha, eu quero aproveitar o quadro Quebra Tabus para fazer uma pergunta para Paula. Paula Mota, nossa psicóloga aqui do Mentorize-se. Existe alguma relação entre liderança tóxica e psicopatia? Esse assunto é um tema delicado dentro da psicologia, Raida, porque os psicopatas tendem-se a ser atraídos pela liderança porque ele pode ter controle sobre as pessoas. Inclusive, tem um artigo na Forbes, eu vou deixar aqui o link da descrição para vocês que tiverem interesse, ver o artigo completo. Raida, e tem alguns comportamentos do psicopata que são vistos como os positivos da liderança,
como, por exemplo, criatividade, a pessoa ser envolvente, charmosa. Inclusive, eu já tive uma liderança tóxica e eu fiquei doente. E quando a gente fala, né, da psicopatia com a liderança, me afetou demais, né? Tive burnout, inclusive foi esse o motivo de eu ter deixado o CLT e atualmente sou mentora de carreira. Isso impactou demais, mudou a minha vida, esse olhar sobre esses comportamentos e atitudes tanto da liderança como pessoas tidas como psicopatas. Mas calma aí, não é para você sair chamando o seu chefe de psicopata por aí, porque é uma comparação que dentro da psicologia costumamos discutir bastante. Gente, esse tema de psicopatia, ele é realmente quebrando um tabu, né? Porque olha, é um tema bem capcioso, bem difícil da gente falar. E eu queria também falar um pouco aqui com vocês o seguinte, até para ouvir a opinião de vocês, no seguinte pensamento: quando a gente fala de cultura, vocês acreditam que existam aí algumas culturas, alguns nichos, algumas áreas que preservam mais, têm mais tendência a ter uma cultura tóxica? Eu trabalhei durante um tempo, né, no ramo financeiro e realmente é uma área que tende a ter um pouco mais de clima pesado, de líderes tóxicos, de comportamento um pouco mais adoecedores. Vocês acreditam que alguns ramos tendem a ter mais esse tipo de estilo de liderança? Eu acho que faz total sentido, principalmente quando são áreas, como você citou, do mercado financeiro, onde tem uma cobrança muito grande sobre resultados, porque existe um outro tabu para ser quebrado no mercado, que é acreditar que só com uma liderança opressora, coercitiva, que a gente conquista resultado, né? Como se as pessoas felizes não fossem mais produtivas, por exemplo. O nosso Mentorize tem muitos quadros legais. Tem um agora que eu particularmente amei, que é o Casos de Carreira. Então eu vou chamar agora a vinheta do Casos de Carreira. Casos de Carreira. Meninas, eu recebi um caso no meu Instagram. É um dos meus seguidores, como eu costumo chamar. E esse é o caso do Marcelo de Belo Horizonte. Vou ler para vocês, tá? Eu tive um líder bem tóxico. Ele me xingava se passasse... Eu tive um líder bem tóxico. Ele me xingava se passasse dos 15 minutos de lanche à tarde na frente de todo mundo. Não podia conversar com os outros colegas, senão ele chamava atenção como se fôssemos alunos indisciplinados. Eita. Tinha um programa de espião no computador dos funcionários e câmeras por toda parte. Nos obrigavam a rezar o Pai Nosso e o credo todos os dias, independente da nossa religião, Marcelo disse. Se alguém demorasse no banheiro, ele mandava o RH bater na porta para entender o que estava acontecendo. Fechava a cara se alguém tivesse uma consulta e não abonava as horas de forma alguma. Eu percebi que ele impactava negativamente no meu emocional, porque eu comecei a adoecer. Mas, curiosamente, eu queria tanto sair de lá que fiz bastante coisa para me atualizar e acho que foi a época que eu mais evoluí como profissional. Então eu tentei fazer uma limonada com isso. E mudou muito meus critérios de escolher as empresas que eu me candidatava também. Meninas, vamos comentar. O que vocês acharam do caso do Marcelo? Uma atrocidade, né? Gente, isso daí avança aí o nível, o limite de liderança tóxica. E como que vai instalar espião no computador? E gente, o pior pra mim é obrigar a pessoa a rezar o Pai Nosso. Você não sabe nem a religião da pessoa, sabe? Você já embute ali algo que não sabe se faz parte da vivência dela, se a pessoa quer fazer ou não. Todos temos boleto pra pagar e aí no final a gente acaba se sujeitando. Mas eu achei a saída dele maravilhosa, né, gente? Sim. Ele pegou o limão, fez ali uma limonada suíça maravilhosa e conseguiu ali até aprimorar o olhar dele pra cultura das empresas. Eu nem sei o que é pior e o que é menos pior, porque tá tudo ruim. E a do banheiro? Inclusive, ela falou sobre rezar. Gente, não tem palavras. E quando eu tava escutando várias coisas, eu senti necessidade de falar que algumas coisas impactam mais nas pessoas umas nas outras, né? Por exemplo, né? Rezar algo que não seja da religião, ou fazer algo ligado à religião, obrigar a pessoa a fazer isso, né? Eu acho assim tão inadmissível, que talvez para Carla seja um pouco menos, para Raida, por isso que esse tema é polêmico, porque o que é tóxico para mim não é para você, ou é menos para Raida. É, realmente. E o fato dele ter feito do limão essa limonada, eu acho que entra no assunto que a gente falou há pouco, que é a autorresponsabilidade, importantíssimo. E tem muito a ver com um pouco disso que Paula traz.
é entender que o outro tem um limite até onde ele pode chegar, que eu autorizo ou não. Então é importante também, sempre que possível, a gente comunicar nossos limites. Olha, passou daqui, não dá. Se você que está nos ouvindo tiver um caso, assim como o Marcelo, eu vou te dar uma dica, ó. Corre lá no nosso Instagram, a gente vai deixar o @ aqui. É só mandar o seu caso, pode ser áudio, mensagem, como você quiser, porque a gente vai trazer ele em algum momento aqui para o nosso programa. E agora, meninas, eu tenho uma notícia que estamos caminhando para o final do nosso primeiro episódio. Já. Que isso, muito rápido. Pois é, mas assim, já que vocês insistem e eu gosto de fazer uma hora extra, raramente, eu acho que pra gente encerrar, a gente poderia fazer agora o nosso quadro Fica a Dica. Fica a dica. Então agora eu vou pedir para as minhas colegas trazerem sugestões de conteúdo para que a gente possa ler, ouvir, assistir depois do programa, mas que tenha uma relação, obviamente, com o nosso tema, que é liderança tóxica. Alguma indicação, meninas? Tem uma ótima de um seriado, inclusive estou na 4ª temporada, chama Succession, que é a sucessão, né? Conta o caso de um bilionário. Olha, é uma trama, ele tem 4 filhos e é uma trama para ver quem vai ficar na sucessão das empresas bilionárias. Meninas, é fantástico, tá? HBO, eu também vou deixar aqui na descrição para vocês. Legal. Me conta, Carla, alguma indicação também? Eu trago para vocês, gente, o livro Liderança Tóxica, da Alessandra Sade, que é um livro que ele traz muitos comportamentos sobre liderança tóxica. Inclusive, dentro do livro existem alguns testes com cases lá para você ver também se identifica. E, por favor, caso você se identifique, agora eu tô falando com você de casa, procure uma orientação, um mentor de carreira, talvez uma ajuda psicológica, porque é algo que, inclusive, vai afetar a sua saúde e dos seus liderados. Bom, meninas, então como eu falo muito para lideranças, eu vou deixar uma dica aqui para quem é líder. Sigam o Instagram da Renata Rivetti com 2 T's. Meninas, a Renata, ela fundou a Reconnect. A Reconnect traz certificações, inclusive muitos conteúdos sobre felicidade corporativa, segurança psicológica, liderança positiva. Então, olhar para tudo isso vai ser importante até para a gente entender que liderança tóxica está longe de gerar mais produtividade. A Renata fala sobre isso na certificação, então fica aqui a minha recomendação. Gente, agora é oficial, estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Mentorize-se. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês comandando esse papo sobre liderança tóxica. E agora é dar tchau para a turma que está nos assistindo e nos ouvindo. Aguardem e fiquem de olho, porque já já vai sair o 2º episódio, tá? Tchauzinho, galera! Tchau, gente. Até a próxima. Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Bem-vindo ao Mentorize, o talk show da sua carreira. Eu sou muito forçada, gente. Leve, mas também inteligente. Eu esqueci a outra palavra. Eu estou muito animada e meu nome é Raida. Então, Raida, um líder tóxico é aquele que... Não sei, nunca soube falar. Nem sei quem sou eu. É exatamente isso.